Olá, bem-vindos ao Holomorph. Agora eu sou um sujeito nulo. Quer dizer, claro que isso é impossível para um ser humano, né? Isso é uma coisa da língua. Mas o que vem a ser o sujeito nulo? Essa coisa que algumas línguas têm, que algumas línguas podem omitir o sujeito, outras não. Quais podem? O que é isso? Tudo isso hoje no Holomorph. Bom, isso tem a ver com um parâmetro das línguas, que eu já falei antes, que se chama prodrop, né? Que é o parâmetro do sujeito nulo, que algumas línguas possuem e outras línguas não. Mas é um pouco mais complicado, olha só. Antes só um aviso, eu vou usar aqui nesse vídeo línguas mais conhecidas, né, mais próximas de nós, por questões de facilidade, porque na verdade esses fenômenos todos que eu vou falar estão presentes em várias línguas de várias famílias não relacionadas ao redor do mundo. E o primeiro tipo de que nós vamos falar é a língua de sujeito obrigatório, que ocorre normalmente em línguas que não têm uma flexão verbal rica, uma flexão das pessoas, não identificam a pessoa que é o sujeito da frase. Em inglês, por exemplo, se alguém diz "Are you going to like this video?", em inglês eu não posso dizer só am. Eu tenho que dizer I am. E você deveria também, inclusive. E se dizem "Is he alright?", eu não posso dizer is. É he is alright, nesse caso. E nesse tipo de língua, até sujeitos expletivos, ou seja, sujeitos que não têm um significado semântico de fato, precisam estar explícitos. Então, em inglês é por isso que nós falamos "There is tanana", não só a. Ou "There appeared a boat". Ou "It is raining". Não só está chovendo, it is raining. Esse it e o there das outras frases não tem um significado, elas só estão lá como no lugar do sujeito e esse sujeito tem que ser realizado, porque é uma língua de sujeito obrigatório. Outro exemplo é o francês, né? Eu não posso dizer só suis, é je suis. No alemão padrão, apesar de ter as conjugações das pessoas, ok? No alemão padrão, né, normativo, o sujeito tem que estar ich bin, du bist. Mas, de fato, no alemão, coloquialmente, o sujeito pode ser omitido. Existem certas nuances aí também. Em inglês também, né, quando o contexto é suficiente, eu posso só emitir o sujeito. Por exemplo, eu posso dizer sounds nice, ao invés de it sounds nice. E o próximo que nós temos é o sujeito nulo, que normalmente ocorre em línguas que têm uma flexão verbal mais rica, né, em que todas ou quase todas as pessoas têm uma flexão um pouco diferente. Então, já que o verbo já tem essa informação, fica até um pouco redundante você colocar o pronome junto, a não ser que seja para dar uma ênfase. Eu faço isso. Em italiano, por exemplo, se vê muito isso. Eu falo voglio un pane, ou seja, quero um pão. E isso já está marcado. Já está marcado que é a primeira pessoa do singular, ou ti amo, mesma coisa. E outras línguas, até o tupi, por exemplo, também permitia o sujeito nulo. Mas e o português? E é aí que fica interessante. Porque o sujeito nulo e o obrigatório, eles formam meio que um espectro. E em lugares no meio, nós temos o que nós chamamos de sujeito nulo parcial. Então, enquanto o português europeu, por preservar a segunda pessoa, né, o tu, preserva mais formas, ele se torna uma língua de sujeito nulo, mas como o italiano mesmo. Enquanto no Brasil, como a maior parte dos dialetos perdeu o tu, né, substituído por você, que tem a terceira pessoa, então nós perdemos formas, significa que o português do Brasil se comporta mais como uma língua de sujeito nulo parcial. Então no Brasil você vai ouvir pessoas falando "posso? Pode", ou "vai comprar pão pra mim? Vou", ou "te amo". Isso é normal, como uma língua de sujeito nulo. Mas, na verdade, se você reparar, os brasileiros usam muito mais pronomes no dia a dia do que os portugueses. Então, em frases mais longas também, né, até causam umas questões interessantes. E ambas as variedades usam sujeitos expletivos nulos também. Então, a gente diz "há alguma coisa" ou "tem alguma coisa", sem o sujeito emitido foneticamente. Ou "está chovendo", né? Não tem o "it is raining", só "está chovendo", sem o sujeito realizado foneticamente, porque é uma língua de sujeito nulo. Em alguns lugares até se faz uma construção chamada de tópico-comentário. Eu primeiro faço o tópico e daí o comentário. Por exemplo, o João, ele é legal. E também esse tipo de construção é muito comum no japonês, que nos leva a línguas como o japonês e o coreano, que mesmo não tendo, né, uma flexão de pessoa no verbo, pessoa e número, que pessoa que é, tem sujeito nulo, que é totalmente baseado no contexto mesmo.
No Japão, por exemplo, se eu quiser dizer eu não como peixe, eu falo sakana o tabemasen, que literalmente não como peixe, sem sujeito nenhum. Mas por mais que não tenha a marcação do sujeito, pelo contexto, é claro que eu tô falando de mim. A mesma coisa para perguntas. A pergunta, normalmente, claramente pelo contexto, é para outra pessoa. No Japão também se pode fazer uma construção dessa, como eu disse, que a gente faz no Brasil, de tópico comentário. Eu posso dizer, boku wa sakana o tabemasen. Então, esse boku wa, boku, sou eu. Wa é a partícula que indica o tópico. Então, traduzindo meio literalmente essa frase é, a respeito de mim, não como peixe. Mas, como eu disse, o mais normal é fazer a frase normal sem sujeito, sakana o tabemasen. E eu queria também falar de um outro fenômeno que é o objeto nulo, que é uma coisa que o português faz muito, tanto no Brasil, na verdade, quanto em Portugal. Por exemplo, se eu tô falando de pão e eu digo, vai lá comprar, é claro que eu tô falando do pão, né? Então o objeto não vai lá comprá-lo, poderia dizer assim também. Mas nós, muitas vezes, omitimos esse objeto. E isso é uma coisa, por exemplo, que é mais incomum em italiano, onde normalmente você colocaria o lo para indicar que é do pão. Então, não tem muito essa coisa de objeto nulo, como o português tem. E esse é o resumão de um tópico interessantíssimo. Mas, enquanto isso, curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais, segue também o Holomorph nas redes sociais, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você receber a notificação de quando sair vídeo novo, comenta qualquer coisa aí embaixo, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa, e como sempre, salve!